Então, pessoal, a gente sabe que para você fazer um dimensionamento de um cabo elétrico, a gente tem que levar em conta os fatores de correção. Um dos fatores de correção, vocês estão vendo aqui, é a temperatura do ambiente. De acordo com a temperatura do ambiente, a gente vai encontrar um determinado fator de temperatura. Esse fator de temperatura, ele influencia na corrente de projeto. O que é a corrente de projeto? A corrente de projeto é uma corrente fictícia que é utilizada para dimensionar os cabos elétricos, para compensar os efeitos da temperatura, né, dentro do eletroduto e compensar os efeitos que eu vou mostrar logo na sequência, que são os efeitos de agrupamento. Quando nós estamos falando no segundo fator, o primeiro foi a temperatura, o segundo fator é o agrupamento. Veja que os eletrodutos embutidos de seção circular embutido na parede. A quantidade de circuitos que estão dentro do eletroduto influencia a corrente de projeto. Quanto maior a quantidade de circuitos agrupados, menor vai ser o fator de correção e maior a corrente de projeto, aumentando assim a seção do condutor. É uma corrente fictícia, tá? Mas por que ela aumenta? Para compensar os efeitos que eu mostrei anteriormente da temperatura e os efeitos de agrupamento dentro do eletroduto. Agora vocês vão conhecer como que se calcula utilizando esses dois componentes, ou seja, esses dois fatores de correção, o de temperatura e o fator de correção de agrupamento. O primeiro fator de correção que existe da corrente elétrica num determinado circuito é o fator de correção de temperatura. Isso implica que a temperatura ela influencia no cálculo das correntes dos circuitos elétricos. E dependendo da temperatura a ser utilizada, pode aumentar a corrente de projeto. Eu trago aqui para vocês uma tabela da NBR 5410, a tabela 40 da NBR 5410, que ela mostra os fatores de correção para temperatura, ambientes diferentes de 30 graus, para limites não subterrâneos, ou seja, cabos não subterrâneos, e de 20 graus de temperatura do solo para linhas subterrâneas. Então, para temperatura de 30 graus para linhas não subterrâneas, 10 graus de temperatura, fator 1,22 em caso do cabo for de PVC, o isolamento de policloreto de vinila, ou cabo EPR, o fator de correção de temperatura, ele cai para 1,15. Para 20 graus, o fator de correção para o cabo de PVC é 1,12. Aqui já é 1,08. 25 graus, qual é o fator de correção de temperatura para o cabo de PVC? 1,06. A 35 graus, que é a temperatura mais ou menos ambiente, que podemos adotar de 30 a 35, qual é o fator de correção para o cabo de PVC? Correção de temperatura, 0,94. E aqui para o cabo EPR, 0,96. Essa tabela aqui, onde eu estou passando o mouse, ela representa o fator de correção de temperatura para cabos PVC e EPR, para fatores de correção de temperatura em ambientes diferentes de 30 graus e linhas não subterrâneas, ou seja, embutido na parede. Temos um outro fator muito importante, que é o fator de agrupamento de circuitos. A quantidade de circuitos agrupados, pessoal, em eletrodutos, influencia no cálculo da corrente de projeto. A corrente, ou seja, essa corrente vai aumentar com o aumento da quantidade de circuitos agrupados. Nós podemos aproximar o fator de agrupamento por essa expressãozinha onde eu estou passando o mouse para vocês. F é igual a 1 sobre raiz de N, onde N é o número de circuitos agrupados no eletroduto. Mas a NBR 5410, ela traz as tabelas do fator de agrupamento.
onde eu vou mostrar aqui para vocês forma de agrupamento dos eletrodutos em condutores, de agrupamento dos condutores, em feixe ao ar livre ou sobre as superfícies embutidos em contato em conduto fechado, né, em eletrodutos fechados. Para um circuito, o fator é 1. Para 2, o fator é igual a 0,8. Para 3, o fator é igual a 0,7. Para 4, o fator é 0,65. Para 5, 0,6. Para 6, 0,50. Vamos agora imaginar um circuito de tomada de uso específico, cuja potência desse circuito é 2.200 VA. 2.200 VA já é a minha potência aparente. Em um sistema monofásico de 220 volts. O fator de potência de TUG, nós adotamos 0,8, né? Porém, aqui eu já dei a potência aparente, que é 2.200 VA, conforme estabelece aqui o 0,8 da NBR 5410. Vamos admitir que no eletroduto desse circuito tenha 4 circuitos no total passando por esse eletroduto. O método de instalação dos condutores é o método A1. Então, são condutores unipolares que estão instalados em eletrodutos de seção circular embutido numa parede termicamente isolada. É o exemplo do A1, né? Isso, em aulas passadas, eu mostrei para vocês. Qual é o valor dessa corrente de circuito a ser considerada? A temperatura que nós vamos considerar, a temperatura ambiente, seria uma temperatura de 35 graus. Fator de correção de temperatura, pela tabela, 35 graus, um cabo de PVC, eu vou considerar nesse exemplo, pessoal, prestem atenção, vou considerar nesse exemplo o fator de correção de temperatura 0,94. Fator de correção de número de circuito. São 4 circuitos agrupados. Eu vou usar a tabela. Usando a tabela, eu tenho 0,65. Se eu utilizasse aquela expressão, daria 1 sobre raiz de 4, que daria 2, daria meio. Também, né, eu poderia estar utilizando. Ia levar um pouquinho a temperatura, mas tudo bem, sem problemas. Usando a tabela, essa tabela da NBR 5410, para 4 circuitos, 0,65. Tudo bem. Agora vamos calcular, então, a corrente sem levar em conta os fatores de correção. Então, a minha corrente, ela é minha potência aparente S dividido pela tensão. A tensão é monofásica, 220, então é 2.200 dividido por 220. A corrente nominal desse circuito de TUG seria 10 amperes. Aí, nesse contexto, eu tenho a corrente I, que é 10 amperes, dividido pelo fator de correção de temperatura, vezes o fator de número de circuitos agrupados. Então, é 10 dividido por 0,94 vezes 0,65. O 0,65 é porque eu tenho 4 circuitos agrupados. 0,94, cabo de PVC, com temperatura de 35 graus. A minha corrente passa a ser 16,36 amperes e não mais 10 amperes. Vocês vejam bem que a corrente aumentou 6,36 amperes. Então, na hora de vocês fazerem o dimensionamento dos circuitos, é importante observar os fatores de correção de temperatura e os fatores de correção de número de circuito. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é um motor elétrico de 2 cavalos, de 2 CV, e monofásico 220. A temperatura ambiente que eu vou utilizar é a temperatura de 35 graus. E temos nesse eletroduto um total de 4 circuitos passando por ele. Primeiro ponto, como é que eu calculo a corrente elétrica? Aqui é I, tá, pessoal? Aqui não é S, não, é I, tá? Eu cometi um errozinho aqui. É a corrente elétrica I, sem considerar o fator de agrupamento. Isso aqui é I, tá, pessoal? Corrijam aí, é I. Então, a corrente I é igual a potência ativa P dividido pela tensão vezes o cosseno de φ. Então, vai ser 1 CV
é 736 watts, o motor tem 2. Então, é 736 vezes 2, dividido por 220 vezes 0,88. Me dá uma corrente de 7,6 amperes. Conta os fatores de correção. A minha corrente I de projeto é igual à minha corrente I sem o fator de correção, que é a corrente I encontrada aqui. Lembrando, aqui não é S, é I. Tá? Então, é minha corrente I dividido pelo fator de correção de temperatura vezes o fator de correção de número de circuitos agrupados. Então, é 7,6 vezes 0,94, que é o mesmo fator de correção de temperatura utilizada no exemplo anterior, vezes 0,65, que é o fator de agrupamento, correção de agrupamento, que é o mesmo utilizado no exemplo anterior, 0,65. Dessa forma, a minha corrente de projeto não é 7,6, a minha corrente de projeto é 12,44.